Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre minha confissão de fé. Minha confissão de fé. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 48, versículo 15 e versículo 16. Gênesis capítulo de número 48, versículo 15 e 16. E abençoou a José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que tem me livrado de todo mal, abençoe esses rapazes, seja neles chamado o meu nome, o nome dos meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Essa é uma linda oração de Jacó. Uma linda oração. E como é que é o contexto desse capítulo 48? Esse texto que foi lido faz parte da mensagem de Gênesis 48, quando no versículo 1 diz lá: passadas estas coisas, disseram a José: teu pai Jacó está enfermo. Então José tomou consigo os seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e foram ter com Jacó. Só para você lembrar, o povo de Israel foi morar no Egito, foram morar na região de Gozém. E José mora na capital do Egito, distante um pouco uma da outra. E então José é governador no Egito, segundo na hierarquia. Faraó, e ele é o segundo na hierarquia. E ele então toma conhecimento de que seu pai está enfermo. E ele então desce para essa região onde vivia o povo de Israel com seus 2 filhos. Sempre bom lembrar que José casou no Egito com Azenate, e com ela teve 2 filhos. José queria que o pai abençoasse esses 2 filhos, o seu filho mais velho e o segundo na hierarquia, seu primogênito Manassés e o segundo Efraim. E ele colocou os 2 de tal maneira que, na cultura da época, o pai pudesse abençoar na mão direita o mais velho e com a mão esquerda o menor. Só que Jacó fez isso, cruzou os braços. E ele achou que o pai tinha errado, porque o pai estava com problema de visão. Ele achou que... Aí, não, o pai, o mais velho, está do lado direito. Ele disse, não. E ele respondeu dessa maneira, no capítulo 48, versículo 18. E disse José a seu pai: não é assim, meu pai, pois o primogênito é este. Põe a tua mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, também será grande, contudo o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. E abençoou os 2 meninos, os 2 rapazes, como diz aqui a Bíblia. Isso é o fato que aconteceu. E essa é a oração, mexeu muito o meu coração. Já os pastores têm falado, e eu sempre repito: leia a sua Bíblia diariamente. Leia a sua Bíblia diariamente. E eu fiz aqui um propósito que eu sigo até hoje. 1 capítulo da Bíblia por dia. 1 capítulo da Bíblia por dia. A Sociedade Bíblica nos orienta a lermos 3 capítulos para lermos a Bíblia toda durante um ano. Mas nós já fizemos isso. Então eu faço a minha leitura devocional, 1 capítulo por dia, acorda, toma café, vai ler a Bíblia e ora. É um privilégio isso. Eu sei que eu estou aposentado, mas eu sei que muitos estão na ativa. Eu sei que como isso sempre é difícil, mas faça esse exercício espiritual. Pega a sua Bíblia de manhã, leia a sua Bíblia, faça a sua oração, coloque-se na presença de Deus. E nessas leituras diárias,
parece que a gente nunca leu esse texto. Eu sou assim, não sei se você também é assim. De repente a gente lê um versículo na Bíblia e diz, acho que eu nunca li isso. Porque o Espírito Santo renova os nossos corações a cada dia. Porque um capítulo que você lê numa ocasião, ele não chama muito atenção. Mas você passa por uma situação, de repente, que aquele capítulo parece que você nunca leu. Então é isso que o Espírito Santo faz no meu coração, no seu coração e nos nossos corações. E foi o que aconteceu nesse capítulo 48, lindo das Escrituras. Eu queria dizer, como professor de História, que nós temos o Credo Apostólico, que foi escrito no século VI e no século VII. Eu pediria que a Ana colocasse para nós o Credo Apostólico. Eu sei que está meio pequenininho, mas vamos tentar ler e recitar o que nós cremos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. É uma síntese perfeita. Isso foi no século VI ou no século VII. Nós não temos ainda assim, não há precisão, mas é uma síntese perfeita do que nós cremos como igreja. Mas nós também temos a nossa confissão de fé. A nossa confissão de fé de Westminster foi escrita em 1643 a 1646 na Inglaterra. E lá está basicamente a suma da nossa teologia. Nós usamos o catecismo de Westminster, confissão de fé de Westminster. Eu não vou ler toda a confissão de fé, só vou ler aqui um parágrafo para mostrar a perfeição também desse documento. Ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência de tal modo manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inescrutáveis, contudo, não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e da sua soberana vontade. Por isso, aprove ao Senhor, em diversos tempos, em diferentes modos, revelar-se e declarar essa sua vontade à Igreja, e depois, para melhor preservação e propagação da verdade, para mais seguro estabelecimento e conforto da Igreja contra tudo. Fez tudo isso e se tornou indispensável a Escritura Sagrada, porquanto cessaram aqueles primeiros modos de revelar a Deus e a vontade do Senhor. E sobre a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, inclui-se agora todos os livros do Velho e do Novo Testamento, que são os seguintes e todos eles dados por inspiração da parte de Deus. Essa é a nossa confissão de fé de Westminster, 1643 a 1646. Também temos o catecismo menor e o catecismo maior. Mas a igreja também tem a sua Constituição. Ela também tem a sua Constituição. A nossa Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil foi promulgada em 20 de julho de 1950, no templo da Igreja Presbiteriana de Alto Jequitibá, Minas Gerais. Não vou ler toda a Constituição, mas só quero destacar duas coisinhas rápidas aqui. A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma federação de igrejas locais,
que adota como única regra de fé e prática as Escrituras Sagradas do Antigo e do Novo Testamento, como sistema expositivo da doutrina e prática a sua confissão de fé nos catecismos maior e menor, e rege pela Constituição e é pessoa jurídica de acordo com as leis do Brasil, sempre representada civilmente pela sua comissão executiva, que exerce o seu governo por meio dos indivíduos eleitos. A Igreja Presbiteriana do Brasil tem, por fim, prestar cultos a Deus e servir ao nosso Deus. Essa é a nossa confissão, essa é a nossa Constituição. Então nós temos o credo apostólico, nós temos a confissão de fé de Westminster, nós temos a nossa Constituição Nacional, mas também temos, eu não vou aqui citar, o estatuto local. Quando uma igreja é organizada, ela faz o seu estatuto local, que dá as orientações para a igreja local. Diante desse parâmetro todo, eu quero dizer o seguinte: mas nós também precisamos ter a nossa confissão de fé pessoal, própria, que deverá nos acompanhar enquanto vivermos. A nossa confissão de fé, minha, nossa, sua, que deve nos acompanhar dia a dia. Isso aqui é um arcabouço teológico, histórico, administrativo. Mas qual é a minha confissão de fé pessoal? Aqui eu carrego no meu coração. E eu queria que você olhasse novamente para a confissão de fé que nós lemos hoje, de Jacó. A confissão de fé de Jacó. Velhice é fogo. 72 anos, aos 71 acontece isso. Então vamos ler aqui novamente. Eu fiz uma adaptação aqui nessa passagem. De Jacó, o Deus em cuja presença andaram os meus pais. Continua. O Deus que me sustentou durante a minha vida. O anjo que me livrou de todo mal, abençoe a minha descendência e cresçam na terra. Essa é a confissão de fé de Jacó, que eu quero dizer que passou a ser a minha confissão de fé. A minha confissão de fé. E eu queria que também fosse a sua confissão de fé. E eu queria falar nesses 3 aspectos dessa confissão de fé de Jacó. A primeira frase é linda. O Deus em cuja presença andaram os meus pais. O Deus em cuja presença andaram os meus pais. Há 2 meses atrás eu trouxe aqui na igreja o histórico da minha família, que andaram os meus avós, lá em Cachoeira de Macacu, é uma cidade perto de Friburgo, lá no estado do Rio de Janeiro. Quando em 1910 os missionários chegaram lá, e começou um culto na casa do vovô e da vovó, e surgiu depois em Cachoeira uma igreja presbiteriana. 7 filhos e uma família muito grande, do qual eu sou o segundo, porque minha mãe nasceu ali em 1930, no qual Deus foi me ensinando desde os meus antepassados. A fé que habitou em minha bisavó, que habitou em minha avó, que habitou em minha mãe e que habita no meu coração. O Deus em cuja presença andaram os meus pais. É lindo a gente conhecer a nossa história. Eu queria sempre dizer isso. Conheça a história da sua família. Passe isso para a vida deles. E a Bíblia nos diz isso. Paulo, escrevendo em 2 Timóteo, ele diz lá no capítulo 1, versículo 3, o Deus quem sirvo desde os meus antigos, desde os meus pais. Paulo dizendo para Timóteo, em 2 Timóteo, a sua fé sem fingimento, a mesma que habitou em sua avó Lóide, a sua mãe Eunice, e eu estou certo que também habita em você, que habitou em sua avó, sua mãe
e agora habita em você. É a história, caminhando junto. O Deus em cuja presença andaram os meus pais. Andaram os meus pais. É muito bonito ver isso. O Salmo 90, versículo 1, ele nos fala a respeito disso. Salmo 90, versículo 1. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. A eficiência desses dois aí é perfeita. Parabéns aí ao casal de noivos. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Tem sido isso. O Deus em cuja presença andaram os meus pais. Andaram os meus pais. Pequenininho sendo levado para a igreja. Arrastando, porque era um timezinho pequeno, 3, mas pegar ônibus, sair lá do Fonseca e ir lá para o centro, que era uma epopeia naquela época lá. Mas vamos para a igreja, arrastado, porque criança tem que levar. E a mãe levando assim os seus filhos para a igreja. E assim eu recordo muitas coisas que se passaram na minha infância. Agradeço a Deus pela fé que vem se passando e eu quero que isso continue na vida do meu neto. Esse evangelho de Jesus que Deus tem nos dado. O Deus em cuja presença andaram os meus pais. Segundo, o Deus que me sustentou durante toda a minha vida. Que confissão de fé linda. O Deus que me sustentou durante a minha vida. Jacó agora já era um homem avançado em dias. E ele diz isso, o Deus que me sustentou durante a minha vida. Aqui existem várias confissões de fé linda. Jesus indagou os seus discípulos: vocês também querem me abandonar? E Pedro respondeu de maneira sintética: para quem iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Só Tu tens as palavras de vida eterna. O salmo que é lindo no saltério, Salmo 37, abra aí a sua Bíblia, Salmo 37, versículo de número 25. Como eu amo esse versículo. Salmo 37, versículo 25. Aqui também depende da época que você vai ler. Vamos pegar aqui como é o nome da menina? A Laura, lendo o Salmo 37, versículo 25, ela vai entender intelectualmente. Mas aqui temos um jovem também. Como é teu nome? João. João e a Laura vão ler o Salmo 37, versículo 25, intelectualmente. Está um pouco longe deles, né? Muito longe de vocês, né? Nem vou perguntar a idade, tá? Mas quando a gente vai vivendo, o Salmo 37 muda. Ele diz lá: fui moço. Eu me lembro quando eu fiz 15 anos, foi quase ontem. 18, quando eu fui servir o exército. 23, quando eu vim para Florianópolis. Fui moço. 27, fui pai. E aí, vou falando, mas pensando em você. Fui moço. E já agora sou velho. Agora sou velho. Porém, jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Fui moço. E agora sou velho. É interessante. João, me perdoe. Um dia você vai dizer isso também, agora sou velho. Você vai chegar aos 70 um dia, com a bênção de Deus. Laura também. Então, a gente que vai vivendo, a gente vai entendendo o Salmo. Eu agora tenho 71. Já não sou mais jovem. Nem meia idade, eu estou na terceira idade. Maravilhosa terceira idade, cheia de problemas. Sub-80, como eu digo lá em Niterói. Nós temos o grupo dos sub-80. São 5 homens que andam de segunda a sexta,
6,5, 7 quilômetros. Fui moço e agora sou velho. Porém, jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Que coisa linda essa oração. Que coisa linda essa confissão de fé que Davi faz e que Jacó faria também e que nós fazemos. Tanta coisa já se passaram na nossa história, mas a boa mão do Senhor sempre dirige os nossos passos. Em 2 Timóteo, Paulo escreve a sua despedida. 2 Timóteo, capítulo 4, como é linda essa oração dele. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Que coisa linda essa oração, essa confissão de fé. O Deus que me sustentou durante toda a minha vida. O Deus que me sustentou durante toda a minha vida. É esse Deus que eu ouvi já dos meus antepassados, que passa a ser o meu Deus, e que eu vou vivendo essa caminhada. E a mão de Deus vai guiando e dirigindo os meus passos. Vai dirigindo os meus passos. Durante toda a minha vida. Eu não podia imaginar que lá em 1977, quando eu e Joel nos formamos no dia 17 de dezembro de 77, que eu ia parar em Santa Catarina, terra que a minha avó morou em Blumenau. E lá meu avô namorou a minha avó em Blumenau. Casaram, tiveram 7 homens e uma mulher e foram para o Rio de Janeiro. Eu não podia imaginar que eu ia voltar para um estado maravilhoso como esse, que viveram aqui também os meus antepassados. O Deus que sustentou durante toda a minha vida. Mas o terceiro, o anjo que me livrou de todo mal, abençoe a minha descendência. O anjo que me livrou de todo mal, abençoe a minha descendência. Eu aqui queria passear em alguns salmos lindos. O salmo de número 124. Que salmo bonito. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolidos vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós e as águas nos teriam submergido. E sobre a nossa alma teria passado a torrente. Que salmo lindo! Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, nós teríamos sucumbido. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. Como eu amo esse versículo. Como eu amo o Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que teus pés vacilem. Se eu, aos 71 anos, aqui estou, não é porque eu sou um homem bom, não é porque eu tenho integridade, não é porque eu tenho uma ética, não. É o Espírito Santo de Deus que nos conserva e nos protege. Porque a tendência do ser humano é se desviar de Deus. A tendência do ser humano é essa. A nossa inclinação é para o mal. E não para o bem, diz o apóstolo Paulo. O bem que eu quero fazer, não faço. O mal que eu não quero fazer, eu faço. Porque essa é a nossa constituição. O ser humano por si só se levaria para a destruição. É o Deus que nos sustenta, é o Espírito Santo que nos guarda, é a mão de Deus que dirige os nossos passos e nos livra de todo o mal. Por isso você está aqui com a sua caminhada, com a sua história, formando a sua história, porque Deus é que vai fazendo isso. Se não fosse o nosso Deus que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, se não fosse o nosso Deus,
nós não iríamos adiante nessa jornada, nessa nossa jornada de fé. Mas o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livram de todo o mal. E José, no capítulo 50 de Gênesis, disse: vós intentaste o mal contra mim, mas Deus transformou isso em bênção. Eu queria ler, baseado nisso, 2 versículos. Deuteronômio, capítulo 23, que é uma continuação disso. Deuteronômio, capítulo 23, versículo 3, 4 e 5. Deuteronômio, capítulo 23, versículo 3, 4 e 5. Portanto, não foram ao vosso encontro com pão no caminho, não saís do Egito. E porque alugaram contra ti Balaão, filho de Beor, de Petó, na Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Porém, o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão, antes trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Trocou a maldição pela bênção, porque o Senhor amava o seu povo. E a mesma coisa aparece em Neemias, capítulo 13, versículo de número 2. Neemias, capítulo 13, ele está repetindo a mesma coisa. Ele disse lá: porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles a Balaão para amaldiçoar. Mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Que coisa linda! O nosso Deus transformou a maldição em bênção. Na sua vida isso vai acontecer. Vai transformar a maldição em bênção. Em 1 João, capítulo 4, versículo 4, o apóstolo diz: maior é o que está em vós do que está no mundo. Maior é o que está em vós do que está no mundo. E uma das coisas mais bonitas que nós temos nas Escrituras, quando Eliseu, os assírios resolveram atacar e matar Eliseu, e o seu discípulo disse: Eliseu, nós estamos perdidos, olha quanta gente aí. Eliseu simplesmente disse: Senhor, abre os olhos desse meu discípulo, para que ele veja que maior é os que estão conosco do que estão contra nós. Depois você vê isso, está lá em 2 Crônicas 32. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E Deus nos livra de tantas coisas. Eu estava voltando de Cabo Frio para Niterói, eu e a Lúcia, um sábado de manhã, passamos uma semana lá na casa da minha irmã e estávamos voltando para casa. E na estrada você tem que dirigir assim, quando você quer ultrapassar, era mão para cá e mão para lá, mão dupla, né? Então eu ultrapassei, passei para a esquerda, depois volta para a direita, tá? Porque a esquerda é para quem quer correr igual um maluco, né? Eu estou andando ali na minha. De repente eu vejo um carro na contramão, naquela mão que é mão única. Eu falei: meu Deus, o que esse carro está na contramão? E ele passou. Eu falei: meu pai, tomara que a polícia prenda esse cara, porque está na contramão. Pensei: ele está com preguiça, porque há um muro no meio, ele está 1 quilômetro para depois passar para o outro lado. Tá bom, fui embora, fiquei com aquilo na cabeça. À noite eu resolvi entrar na internet e perguntar para o Google, porque ele sabe tudo, né? O que aconteceu? Um homem, ele está vindo na contramão aqui, aqui na mão o outro passou por ele: ô louco, você está na contramão, sai daí. E ele continuou. Aquele homem queria suicidar-se. E ele vinha na contramão pensando nisso, até que ele se chocou com um caminhão e ele morreu. O caminhão não sofreu quase nada. Sabe o que eu falei para ela? Está vendo? A mão de Deus nos livrou do mal, porque os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem.
O anjo que me livrou de todo mal, abençoe a minha descendência. Que confissão de fé linda de Jacó, que tem que ser a sua, tem que ser a nossa. Quantas coisas Deus já nos livrou de maldição. Quantas coisas Deus já nos guardou de tanto mal. Eu estava... Vou correr, tá? Fui levá-la no hospital e vim dirigindo na volta para casa. Na minha frente tinha um caminhão de lixeiro. Caminhão de lixo. E eu estava olhando com calma. Gente, de repente, um homem, um senhor daquele, caiu do caminhão e rolou em cima do meu carro. Eu falei, deu tempo, que eu ando devagar. Segurei e joguei para a direita. Eu quase desmaiei. Falei, meu Deus do céu. Só falta eu atropelar esse senhor, matar esse homem. Seria culpado? Não, seria um acidente, mas ia acabar comigo. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. Quantas coisas Deus já nos livrou de todo mal. Eu sei que você tem muita coisa para falar também. E falar quantas bênçãos isso. Deus dirige os nossos passos. O Bristol estava me perguntando se eu fiz uma boa viagem segunda-feira. Eu disse, não, fiz uma péssima viagem segunda-feira. Todo mês eu vou e volto, né? Mas segunda-feira eu fui cair na asneira de comprar uma passagem mais barata, aquelas baratas que saem mais caro. Rio, São Paulo, Florianópolis. Estava mais barato, né? Gente, peguei um dilúvio para São Paulo. E o piloto disse, olha, nós vamos ficar rodando um pouco aqui em cima, porque não tem como pousar em Congonhas. Vocês conhecem Congonhas? Eu falei, ai, Senhor. E turbulência. Salmo 121 na mesma hora. O Bristote falou, é um momento de oração, né, meu irmão? Foi isso mesmo. Eu falei, Senhor, eu entrego minha vida nas tuas mãos. E comecei a orar ali. Porque turbulência, se você nunca pegou, um dia você pega, você vai ver o que é turbulência em cima. O avião fica assim. Eu falei, Senhor, meu Deus, quero confessar os meus pecados. e entregar nas tuas mãos. Ela dorme na turbulência? Amém, me ensina a fazer isso. Quando eu cheguei aqui em Florianópolis, eu vi as nuvens e o piloto disse, nós vamos enfrentar uma turbulênciazinha. Eu falei, tinha que ser no Hercílio Luz. Foi muito pesado a vinda para cá. Muito pesado. Mas novamente eu vi o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra de todo o mal. O Deus em cuja presença andaram os meus pais. O Deus que sustentou durante a minha vida. O anjo que me livrou de todo mal, abençoe a minha descendência, a minha família. Que coisa linda essa confissão de fé. Eu já falei para minha família que no dia em que eu morrer eu gostaria que lessem esse versículo. Porque esse versículo sintetiza a minha vida, a minha caminhada de fé, aquilo que vai no meu coração. E eu queria que você saísse aqui dessa manhã dizendo, qual é a minha confissão de fé? Qual é aquele texto que faz parte da minha jornada, da minha vida, do meu coração? Você, Romualdo, mas você outro dia disse que Josué 1:8 é o lema do seu ministério. Realmente, Josué 1:8 é o lema do meu ministério há 47 anos. Mas a minha confissão de fé agora é essa. O Deus em cuja presença andaram os meus pais. O Deus que sustentou durante toda a minha vida. O anjo que me livrou de todo mal, abençoe a minha descendência. Essa é a minha confissão de fé. E eu quero que também seja a sua confissão de fé, que carregue no seu coração e viva a sua vida com temor e temor diante de Deus. Que Deus assim nos abençoe. Que Deus assim continue a nos guardar e a nos livrar nessa caminhada de fé. Em nome de Jesus, amém.